Olá, queridos! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre soluções. Lembrando que essa aulinha aqui é um complemento às aulas do Centro de Mídias, ok? Então, concentração de soluções. Toda concentração é uma razão entre a massa do soluto e o volume da solução, ou entre a massa do soluto e a massa da solução, ou o volume do soluto e o volume da solução, certo? Então, vamos trabalhar aqui com algumas razões que vão determinar para a gente a concentração. Lembrando que uma solução, ela possui duas partes, né? O soluto e o meu solvente. O soluto é onde, ou melhor, o soluto é o que eu vou solubilizar e o solvente é onde eu vou solubilizar. Então, sempre fazendo essa perguntinha, nós conseguimos determinar quem é o soluto e quem é o solvente. Lembrando também que soluções são substâncias homogêneas, ou seja, são aquelas que não apresentam fase. As soluções, né, elas fazem parte das dispersões que nós já estudamos. Então, existem as dispersões grosseiras, que caracterizam as substâncias heterogêneas, onde eu consigo ver a separação das fases. As coloidais, que elas parecem homogêneas, mas na verdade não são. E as dispersões verdadeiras, né, as soluções verdadeiras, que são aí as soluções que nós estamos trabalhando já há algum tempinho. Então, dando aqui uma revisada, concentração comum é a relação que eu tenho entre a massa do meu soluto sobre o volume da minha solução. Então, sempre que eu tenho aqui uma concentração que apresenta esse 1, ele se refere ao meu soluto. Então, por exemplo, aqui no exemplo, eu tenho 20 gramas de cloreto de sódio que será solubilizado em 1 litro. Como eu falei para vocês, é uma razão, ou seja, uma divisão. A massa do soluto, que é 20 gramas, será solubilizada em 1 litro, será dissolvida em 1 litro. Então, são 20 gramas dividido por 1, que dará 20 gramas por litro. E gramas por litro aqui é a unidade da minha concentração. Então, é muito importante que vocês expressem as unidades sempre que vocês fizerem os cálculos. Percebam aqui no exemplo do lado que eu tenho 60 gramas do cloreto de sódio em 3 litros d'água e eu obtive a mesma concentração, certo? A concentração, como é uma razão, ela dá para a gente uma constante, né? Então, não importa a quantidade de soluto e de solvente, se eu obedeço a proporção entre eles, né? Eu aumentei 3 vezes a massa do meu soluto, eu aumentei 3 vezes a massa do meu solvente, eu aumentei o volume da minha solução, porém eu continuo tendo aqui a mesma concentração, porque eu obedeci as proporções. Aqui embaixo, quando nós falamos de densidade, que eu falo para vocês que a densidade não é uma forma de expressar concentração de uma solução, porque a densidade ela é característica da matéria. Então, toda a matéria ela possui a densidade. Densidade ela é muito trabalhada com soluções, elas trabalham, os exercícios trabalham densidade, trabalham soluções, porém ela não pode ser considerada uma concentração, e sim uma propriedade da matéria, certo? Então a densidade é a massa da minha solução dividido pelo volume da minha solução. Percebam que não aparece aquele umzinho que apareceu lá em cima na concentração comum. Ele não aparece aqui em densidade, porque esse M sem o índice, ele representa a massa da solução. Então, densidade é a massa da solução dividido pelo volume. Uma coisa bem interessante também. Na densidade, o volume não obrigatoriamente precisa ser expressado em litros, diferente da concentração, que eu sempre vou trabalhar concentração em litros quando eu me refiro ao volume. Já a densidade não, eu posso trabalhar em litros, mas o mais comum é que ela apareça em gramas por centímetro cúbico, que é igual ao ml. Quando nós falamos aqui de título, título é a razão em massa ou a razão em volume. Então, a massa do soluto, tá aqui aparecendo no meu umzinho, ó, sobre a massa da solução. Não apareceu nada, é porque é a massa da solução. A massa da solução, ela é o quê? A soma da massa do soluto mais a massa do solvente. Olha lá, apareceu um índice diferente aqui para vocês. Então, lembrando que isso daqui, ele se refere ao solvente. Ou eu posso trabalhar em volume com o volume do meu soluto sobre o volume da minha solução.
onde o volume da solução é igual ao volume do soluto mais volume do solvente. Um exemplo que está muito em alta quando nós falamos em título e em volume é o álcool 70%. Essa porcentagem, essa graduação em porcentagem, indica que em uma solução, 70 partes são de álcool e o restante é de água. Então, eu tenho aqui essa porcentagem de por 100, ok? Então, o álcool 70%, ele apresenta 70 partes de álcool e o restante de água. Isso aparece muito em grau alcoólico de bebidas alcoólicas também, né? Então, as bebidas alcoólicas, elas trazem para vocês a porcentagem do grau alcoólico. O quanto do álcool nós temos ali em 1 litro daquela solução. Então, é muito comum que apareça o título em porcentagem. Então, sempre que aparecer ali essa porcentagem, provavelmente eu estou falando de título. Se você pegar o rótulo de uma água mineral, vai aparecer também para vocês ali a porcentagem da presença daqueles minerais na garrafa d'água. Então, nós também estamos falando de título, ok? A concentração molar, aí ela já vai trabalhar com o número de mols, né? Que é o N. Então, o número de mols é igual à massa da substância dividido pela sua massa molar. É este N aqui, que nós já trabalhamos algumas vezes. Então, N1, tudo aquilo que tem índice 1, ele se refere ao soluto. Então, o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Percebam que eu representei aqui em colchetes, ou eu representei por este M, que quer dizer molaridade. E a molaridade, eu também posso representá-la da seguinte forma: massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Se você fizer por concentração, número de mols dividido pelo volume, ou apresentar a molaridade, massa do soluto dividido pela sua massa molar vezes o volume, o valor encontrado ele tem que ser o mesmo. Porque a razão, ou melhor, a relação entre eles é a mesma, né? Esse número de mols da massa sobre massa molar. Então, olha só que bacana. Eu tenho esse número de mols aqui, a hora que eu calculo eles separadamente, certo? E ele aparece aqui também, ó. Então, isso daqui também representa o meu número de mols. São duas formas diferentes de eu fazer o mesmo cálculo. Então, o valor encontrado vai ser o mesmo. E, por último, nós falamos sobre partes por milhão. Partes por milhão, ele indica para vocês uma concentração muito, muito, muito pequena, né? Uma concentração em 1 milhão de partes. Então, se você tem, por exemplo, 15 ppm, quer dizer que você tem 15 partes do soluto em 1 milhão de partes da solução. Então, são concentrações muito, 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 muito pequenas que nós vamos trabalhar. Então, olha só, se eu tenho miligramas em quilos, né? Então, aparece aí unidades diferentes agora para a gente, trabalho de miligramas em quilos ou miligramas em litros d'água. Eu tenho essa relação de uma parte para 1 milhão de partes. Então, eu sempre indico para vocês que quando forem trabalhar ppm, que pensem em regra de 3, nesse pensamento mesmo que ele está falando, né? Se eu tenho aqui uma parte, ele se refere a 1 milhão de partes. Ou 10 a sexta, certo? Trabalhando lá com a nossa notação científica. Vai aparecer ali bastante pra gente, ok? Então, tentem fazer os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato, meus queridos. Lembrando que nós temos as aulas também ao vivo agora pelo Centro de Mídias. Um grande beijo e até a próxima.